E aí pessoal, eu me chamo Nathan e eu estarei apresentando para vocês o tema déficit habitacional, que é utilizado para se referir ao número de familiares que vivem em condições de moradia precárias. Essas moradias precárias são classificadas como moradia que foi construída com materiais não duráveis. A coabitação ou quantidade de pessoas excessiva e pelo fato de uma moradia não ser construída para a habitação, o déficit habitacional é causado pela falta de políticas públicas e por transformações sociais, como o êxodo rural e a mudança de perfil das famílias. A alternativa de moradia para as pessoas carentes é a ocupação de terrenos periféricos de grandes cidades, onde o valor é baixo, porém, assim como as favelas, geralmente estes locais são desprovidos de escolas, policiamento, postos de saúde e demais infraestruturas. No Brasil, o déficit habitacional é de 7,2 milhões de moradias, concentradas com 40% no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tal déficit cresceu quase 17% nos últimos anos, e as consequências são as aglomerações de assentamento irregulares, como o loteamento clandestino, favelas, cortiços e ocupações em espaços públicos. E nessa tabela podemos acompanhar a evolução da porcentagem de pessoas que estão com déficit habitacional. A Constituição Brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhecem que a moradia é um direito fundamental do cidadão. Porém, essa não é a realidade de milhares de famílias que moram em favelas, cortiços e comunidades carentes, sem saneamento básico, eletricidade e outras melhorias. E os problemas causados por essa falta de moradia são a exclusão social, desemprego e a violência, como nas favelas, onde os traficantes aproveitam a ausência do Estado para criar facções que coagem com as comunidades. Além disso, existem conflitos de natureza social e política envolvendo movimentos como os sem terra e os sem teto. Um processo importante que precisa ser levado em consideração na leitura sobre a femininização do déficit habitacional diz respeito à violência doméstica, que é um problema social e urbano invisibilizado que afeta uma em cada 4 mulheres no Brasil e na América Latina, e particularmente aquelas sujeitas a discriminações e desigualdades sociais intersociais, pois após sofrerem a violência, na grande maioria, acabarão saindo de casa para escapar de tal violência, mesmo que provisoriamente recorra à casa de familiares ou amigos, ou mesmo arcando com um aluguel que muitas das vezes representam um ônus com o qual as mulheres não conseguem arcar, consequentemente podendo resultar em um despejo, e sem ter para onde ir e sem encontrar alternativas viáveis junto às políticas públicas, essas mulheres procuram uma alternativa habitacional junto a um acolhimento emocional e solidário, na tentativa de reconstruir as suas redes de sociabilidade junto às ocupações de moradia. Para ao menos diminuirmos este número de famílias em habitações inadequadas, seria necessário um projeto no qual essas pessoas seriam colocadas em residências construídas ou reformadas que estão próximas a empregos, escolas e postos de saúde, e onde podem se tornar uma parte do tecido diverso da cidade, a qual a habitação acessível pode realmente cumprir a sua promessa de ser base para um padrão de vida decente. E quanto ao custo de reconstrução, poderia ser feita uma padronização nos métodos construtivos para uma produtividade maior e, além disso, aumentar a longevidade de estruturas pré-existentes, resultando num preço mais acessível. Mas concluindo, é urgente enxergarmos esse grupo de pessoas vivendo em condições inadequadas. Essa situação não atinge apenas milhares de famílias brasileiras em termos de saúde, mas também padece de outros aspectos como autoestima, segurança, qualidade de vida, educação e empregabilidade. Precisamos convocar mais pessoas para discutir suas visões e novos projetos, o que nos ajudará a transformar a nossa perspectiva de habitação em um problema para uma solução. Este trabalho foi realizado por Daniel Gabrig, Matheus Cabral e Nathan Silva.